Igreja A Morada. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Atenção, papais e mamães! Teremos o primeiro Kid Discípulo, dia 26 de julho, às 16 horas, com o tema Encaixando no Propósito. Teremos o nosso Ministério de Arte trazendo a mensagem para os pequeninos, louvor, muitas brincadeiras e também teremos um momento de transição das crianças maiores para o curso. Será um dia de conhecimento e experiência com Deus, mas também de muita diversão para eles. Terá inscrição, por isso passe no balcão do Conexão no final dessa programação. Olá, Igreja Morada, eu sou Lani Viana, líder do Ministério de Artes aqui da nossa igreja e eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Estamos com inscrições abertas para a nossa Dança Kids, um projeto muito especial que Deus colocou no meu coração para desenvolver com as nossas crianças, levando cada uma delas a dançar como uma forma de adoração a Deus. Então, se sua filha gosta de dançar, e ela tem entre 6 e 11 anos, e você deseja que ela faça parte do nosso ministério, em agosto estaremos iniciando as nossas aulas com as crianças. O ministério é um ambiente para sua filha desenvolver o seu talento, através de aulas, ensaios, devocional e muito mais. Para maiores informações, procure hoje o Balcão do Conexão. Faça a inscrição da sua filha e vamos juntos viver uma dança extraordinária. Atenção, lares de jovens! Dia 31 de julho teremos uma mega reunião na nossa igreja, o nosso Larzão. No dia 31 é dia de reunirmos todos os nossos lares de jovens e juntos termos uma noite de muita presença e comunhão. Prepare todo o seu lar e sua tribo, estaremos em peso para mais um Larzão. Se você toca bateria, baixo, violão, guitarra ou toca no vocal, chegou a sua oportunidade de fazer parte de tudo que Deus tem feito através do Ministério Voz Profética. As audições serão dia 29 de agosto, às 7h30 da noite, e as inscrições se encerram no dia 24 de agosto. E como participar? Faça sua inscrição no Balcão de Conexão e escolha 2 músicas para atuar, uma de celebração e uma de adoração. Vamos celebrar, grita bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores. Escolha músicas que expressem a sua entrega e identidade no louvor. Estamos com muitas expectativas por tudo que Deus vai revelar nesse tempo. Esperamos por você. O apóstolo Teté, sem dúvida alguma, ele é uma autoridade quando se trata de prosperidade continuada a partir de um entendimento correto do que as Escrituras falam sobre dinheiro e prosperidade segundo Deus. Eu participei de um Jeová Jiré e a minha forma de entender essa questão de prosperidade continuada segundo as Escrituras mudou completamente e eu passei a viver um novo tempo praticando os princípios que o apóstolo Teté, que é uma autoridade nesta área, ensina. Você também precisa conhecer. Hoje eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem usado a vida do apóstolo Teté e de uma poderosa equipe de pastores ao redor do Brasil, como também em outras nações, que estão ensinando princípios e princípios esses totalmente pautados na Bíblia Sagrada, os quais já têm mudado a vida de milhares de pessoas e eu acredito que poderão mudar a sua também. Por isso, venham dizer que essa oportunidade acontecerá aqui, pertinho de você, na nossa Igreja Morada. Portanto, não perca tempo e não deixe para depois aquilo que pode ser um marco na sua história. Seminário Jeová Jireh, dias 5, 6 e 7 de setembro. 3 dias que, se assim desejar, poderão mudar a sua história e a da sua família. Para mais informações ou para se inscrever, procure hoje mesmo o Balcão de Conexão.
Yeah. Thank you for the day that you have made. I give you all the glory and I give you all the praise. Thank you for the breath inside my lungs. Thank you for your grace that's never giving up. For God to love the world, that He gave His only Son. And if you believe in Him, then you're done already won. So praise God, so praise God, so praise God, so praise God. Rejoice, rejoice, the King is on the throne. Rejoice, rejoice, all creation sings along. Rejoice, rejoice, the King is on the throne. Rejoice, rejoice, all creation sings along. Somos uma família para pertencer. E você que está conosco pela primeira vez em nosso novo lar, seja muito bem-vindo para voltar e fazer parte da família Morada. Não deixe de acompanhar as atualizações da nossa igreja. Siga nosso perfil no Instagram e tenha acesso a fotos e vídeos das nossas programações. Assista ministrações em nosso canal no YouTube e receba avisos e informações em nosso canal no WhatsApp. Igreja Morada. Aqui é o seu novo lar. E colocar os brinquedos. Vai girar em torno disso, climatizar, emborrachado, vidros, parte elétrica, tudo isso vai custar em torno de uns 40 mil reais. Mas você sabia que esses 40 mil reais não são 40 mil reais? É R$1,66? Fala assim comigo. 40 mil reais é igual a R$1,66. Melhor agora, diga assim, colocar um kids na estrutura de shopping center na minha igreja é igual a R$1,66. Pastor, essa conta não bate. Falando assim, sem eu explicar, realmente não bate. Mas por quê? Porque nós temos convidado pessoas generosas para estar semeando por mês R$50 nesse projeto. E R$50 por mês dá por dia R$1,66. Gente, fala para mim, o que é que você compra hoje? Eu não pensei, nem fui atrás, mas se alguém souber, por R$1,66. A Noemi me ajuda aí. Uma água, um pão, um carioquinha é R$1,66 mais ou menos. R$1 é um carioquinha. Então você compra um pão por dia. Então é isso, gente. R$1,66 perdeu a vergonha, né? Não compra mais quase nada, um pãozinho. Então, gente, com R$1,66 por dia, a gente vai deixar o nosso kids bem estruturado concernente ao play, concernente ao parque.
E aqui eu quero agradecer porque quando nós lançamos essa segunda etapa do Paixão para a construção do Kids, 86 pessoas naquele domingo abraçaram. O valor está aí na projeção, é R$50, dá R$4.300 por mês, são 10 meses, é isso, Aline? 10 meses, então nós, na nossa meta de 40 mil, daria 43 mil em cima desse valor. E aí, vamos lá, prestar conta. O primeiro mês foi junho, mês passado. Dessas 86 pessoas, somente 54 fizeram a sua semente. O valor arrecadado, então, foi R$2.700. 32 parceiros não deram, né, dos que prometeram dar. Então, nós tivemos um valor a menos de R$1.600, isso logo na primeira, não vou usar esse nome, semente, para nós estarmos comprando o nosso parque para as nossas crianças. Eu estou prestando conta, gente, né, para vocês entenderem que às vezes a gente está fazendo, está falando, que as pessoas dizem, mas por que não começou, por que não fez, por que ainda não está esse parque? Para vocês entenderem, gente, a gente recebe doação do governo. Tudo na Igreja Morada é feito por doação de vocês. Através de vocês. Não vai acontecer nada aqui, gente, se não houver doação. É assim que funciona. Em toda igreja séria. Eu disse igreja o quê? Séria. Toda igreja séria. Não se mete com política. Igreja séria não se mete com isso. Ela vai viver do que a Bíblia manda viver. Dízimos e ofertas. Então, para vocês entenderem como está o andar da carruagem. E aqui eu termino falando do Paixão. Viram aí, 32 pessoas não conseguiram estar fazendo sua semente. Então, se de repente eu levantar aqui 32 hoje, eu vou sair feliz, para compensar. Então, se Deus tocar você, eu quero fazer parte, pastor, eu quero estar junto com o senhor, com a pastora, com a minha igreja, e nós termos esse parque, ver essa página, temos esse parque aí. É a parte mais cara, é o parque, gente. Depois de montar o templo, não vai ser tão caro assim. Então, vem comigo, se você quer. No final, vai no balcão do Conexão, tira suas dúvidas. Como eu falei, R$50 por mês, R$1,66 por dia. Você faz parte desse projeto para construirmos o nosso parquinho. Próximo slide vai ser qual? Parquinho não, né? O nosso mega parque. Eu vou com vocês que dizem. Não vou seguir minha ordem aqui, não. Legal. Vamos para o Arraiá, então. Gente, como eu falei, foi um dilúvio, mas vocês vieram. Então, vamos lá rapidinho, porque meu tempo já estourou. Entradas do Arraiá, 2.621,72. Entradas pelos lares, 231,93. O cofre do domingo, de alguns alimentos que sobraram do Arraiá, 320,80. Então, somando essas três entradas, 3.174,45. As meninas que estavam organizando, né? O Arraiá sempre são as empreendedoras da morada que organizam, na coordenação da Aline, debaixo da coordenação da Aline. Tinha uma meta de 5 mil, mas a gente entende que foi muita chuva, mas mesmo assim eu fiquei feliz, muita gente veio. Parabéns, gente, muito obrigado. E aí tem saídas, né? Gás para fazer as comidas, R$115. As brincadeiras, tem aqueles brindes que vocês viram, R$100 de brinde. Brinde do bingo também, teve um bingo, R$100 para o brinde do bingo. Pula do Kids, o aluguel, R$100. Pipocas para as crianças, R$25. Toalhas para as mesas, R$90. Essas foram as nossas saídas. Tem mais saída aqui. Pamonhas foi comprada para vender, R$65. Águas também para vender, R$45. Total de saídas, 640. Tá passando os slides aí para vocês? Tá. Total de saídas, R$640. Então vamos lá. Entradas, 3.174,45, saída 640. Então ficou um saldo de 2.534,45. Glória a Deus, gente. Valor já guardadinho também para ajudar no Kids. E vamos para cima. Vai dar certo. E, gente, por fim, meu último slide. Coloca o último lá para todo mundo vibrar comigo. Último slide, por favor. Vai passando. Quando chegar, eu falo. Não vou falar antes dele chegar, não. Quitamos nossas poltronas. Amém, gente? Mais uma batalha vencida, né? Deus tem sido bom, sim ou não?
Mais uma batalha vencida e assim a gente vai crescendo, assim nós vamos melhorando nossa estrutura, para lhe dar um conforto, lógico que tudo para a glória de Jesus, porque para Deus sempre tem que ser o melhor. Amém, gente? E aí, rapidinho, gente, eu quero só dar um aviso aqui para vocês, a partir desse domingo no outro, se eu não me engano, quando vierem mais tarde aqui, pode reforçar, as portas vão estar abrindo agora às 16h45, tá? Às 16h45. E aí, pastor, e aí onde a gente fica? Aproveita para fazer muita comunhão no cofre. A partir das 4 horas o cofre já está aberto, a entrada pelo cofre já está aberta. Você pode ir lá tomar café, ou simplesmente ficar nas mesas batendo papo. Às 4h45 a porta principal do templo vai ser aberta, tá? Você pode fazer a fila mais cedo se quiser, se não, só vir para cá perto desse horário que você já vai ter acesso ao nosso templo, tá bom? E falando de cofre e também de oferta para nós construirmos o nosso parque, hoje tem sorteio, né? Para aqueles que semearam no primeiro mês do Paixão pela Casa, o sorteio vai ser lá no cofre. Beijo, Deus abençoe, vamos receber o Anderson com uma forte salva de palmas. Vem cá, filhão. Boa tarde, igreja. Tudo isso só foi possível por conta da sua oferta, da minha oferta. São muitos projetos. Às vezes os números querem nos paralisar, né? Querem fazer a gente recuar, retroceder, mas nós não somos aqueles que retrocedem. Amém? Nos corredores existem algumas pessoas com envelopes de dízimo e primícias. É só levantar sua mão, tem algumas pessoas com as mãos levantadas. Continua com a mão levantada, meu. Vai chegar até você, amém? Pessoal, eu quero ler um texto que fica lá em Hebreus, capítulo 11, o 3 e o 4. Pela fé entendemos que o universo foi tomado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Mas olha o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Queridos, eu não tinha parado para pensar, para refletir sobre esse texto. Foi esses dias, literalmente. É como a nossa pastora fala, parece que tem alguns textos que são colocados esses últimos dias, as últimas semanas. Vou ver desse texto. Abel, meu irmão, todo mundo conhece a história de Abel, Caim e Abel. Não foi... Eu creio que assim, Abel ele era um homem de Deus. Eu creio que Caim também era um homem de Deus. Teve as suas falhas, falhou. Grande, mas também era um homem de Deus. Assim como eu e você. Queridos, ler a palavra de Deus, ela é muito importante, sim ou não? Todos os dias é muito importante. Você jejuar constantemente é muito importante. Você congregar fielmente todos os domingos e todas as programações que tem na sua igreja, nos lares, é muito importante. Mas o que fez Abel ser conhecido, reconhecido como justo, não foi isso que ele fazia. Eu creio que Abel, meu irmão, ele lia as escrituras. Eu creio que Abel, ele jejuava. Eu creio que ele estava reunido entre irmãos. Ele prestava um culto a Deus. Eu creio que Abel fazia todas essas coisas e até muito mais, porque ele era um homem de Deus. Mas não foi isso que ele fazia que fez com que ele fosse reconhecido como justo, mas sim as suas ofertas. Então, olha o poder que tem por trás de uma oferta, meu irmão. E eu creio que Abel, meu irmão, ele não foi só reconhecido como justo por conta daquela oferta, que Deus recebeu a oferta dele e não recebeu a oferta de Caim. Eu creio que, como no próprio texto fala, foram as suas ofertas, está no plural. Então, meu irmão, eu creio, pastor, que ele não errou, ele não falhou em nenhuma oferta. Eu sei que existem dias e dias onde você vem para o culto e você fica pensando, não sei se já aconteceu com você, mas eu já pensei, meu irmão, se eu ofertar vai faltar.
Eu já pensei. Mas eu ofertava. E oferto. Eu creio, irmão, que Caim, ele não errou, ele não falhou. Eu sei que teve dias que ele olhou para o celeiro dele, olhou para as suas plantações, para as suas criações, e talvez tivesse só algo para sacrificar. Ele sacrificou, mesmo sem saber como é que ia acontecer, como é que ia ser os próximos dias. Eu creio que tinha dia onde ele não queria, por algum motivo. Também existe dias onde você vem para a igreja e tem raiva, está passando com algum problema, e você só quer somente esquentar o banco para bater o ponto. E mesmo assim, meu irmão, ele ofertou. Ele não falhou, meu irmão. Ele não falhou em nenhum momento. Ele foi muito regular, ele foi muito constante. Eu creio que Deus, meu irmão, durante muito tempo, recebeu também as ofertas de Caim. Mas naquele dia específico, Abel, ele permaneceu fiel. Caim não. Por isso que eu digo que até o fim ele foi reconhecido como justo. E é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que você não pode abrir mão, meu irmão. Se você colocou seu nome no parceiro, meu irmão, vai até o final. Eu sei que tem dias que é difícil, meu irmão, mas é compromisso. Meu irmão, honra a tua palavra. Não está no esboço não, mas honra a tua palavra. Se você colocou seu nome, honra. Pense nas nossas crianças. Eu não tenho um filho. Pois pense nos filhos dos outros, meu irmão. Faça pelo outro aquilo que você queria que fosse feito pelos seus, por você. É muito, meu irmão. O fim vocês sabem qual foi o fim de Abel. Ele deu as primícias, ele deu as suas ofertas. E ele foi morto. Muitas vezes, pastor, nós pedimos a Deus para Deus nos prosperar. Nós damos ofertas com segundas intenções. E falamos, Deus me prospera. E Deus prospera. Deus me enriquece. E Deus, ele é capaz de enriquecer sim. Ele pode todas as coisas. Ele é o dono da prata. Como o Mário falou semana passada. Mas Abel, meu irmão, ele não desfrutou. Talvez do que ele tenha pedido a Deus. Mas o que ele recebeu, que é falar até os dias de hoje, de ser reconhecido como justo, irmã Fátima, é muito mais precioso. Meu irmão, então continua sendo fiel, continua ofertando na casa do Senhor, continua dizimando, continua semeando. Meu irmão, e mesmo que Deus, ele não te enriqueça por algum motivo, que às vezes não depende dele, depende de nós. Se você for simplesmente reconhecido como justo, já está de ótimo tamanho. Fica de pé nesse momento. E eu quero deixar claro uma coisa, meu irmão. Nosso Deus, ele não depende, ele não precisa de nenhum CNPJ para que ele possa te prosperar. Naquela multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, ainda que tivesse maiores estabelecimentos, não tinha como. Se você quisesse abençoar o empresário ali naquele momento, com os pães, com os peixes, ele não poderia, porque era muito. Então, meu irmão, ele... Eles têm te pedido nos últimos dias, mas faz de acordo com o desejo, Pai, do seu coração. Em nome de Jesus, abençoa a Igreja Morada em um nome de Jesus. Amém? Venha ofertar, dizimar para iniciar. E permanece aqui na frente, irmão. Deus já tem o caminho aberto pelas águas.
chuva de bênção. Ouça agora, Deus te dá livramento. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todos os ofertantes, primicistas e dizimistas, declarar sobre a vida deles, ó Pai, a tua bênção, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu tenho orado e quero mais uma vez, de posse desse microfone, declarar que sobre todos aqueles que estão debaixo do som da minha voz, que têm sido, ó Pai, generosos para com o teu reino, eu oro em nome de Jesus que eles vivam, ó Pai, nesses próximos meses, que não vire 2025 para 2026, mas eles possam ter a experiência, eles possam testemunhar, eles possam vivenciar, Senhor, aumento de salários, eles possam vivenciar, ó Pai, subindo de encargos no seu trabalho. Em o nome de Jesus, eu oro para outras fontes de renda, uma segunda, uma terceira fonte de renda. Pai, dá sabedoria ao teu povo para administrar o que o Senhor tem dado nas mãos deles, e assim eles possam guardar, poupar, e através desse guardar, desse poupar, eles conquistarem sonhos. E sonhos eu falo de casa própria, aquele que mora de aluguel indo para casa própria, em nome de Jesus. Profetizo isso, declaro isso para a glória de Deus. Eu oro para aquele que não tem um veículo, comprando o seu primeiro veículo, aquele que tem usado, indo para um mais novo e depois para um zero. Deus abençoe tua vida financeira, Deus abençoe tua empresa, Deus abençoe teus negócios. Eu oro para que Deus te dê ânimo, ousadia para tirar os sonhos do papel e assim você viver tudo aquilo que Deus sonhou para você. Se você recebe essa palavra, aplaude a Jesus. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meu deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá sábio livramento. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Boa noite! Boa noite, Igreja Morada. Que palavra preciosa, que culto maravilhoso, que presença manifesta do Senhor nesse lugar. E eu creio, queridos, que o Senhor está falando conosco essa semana, pastora, desde a live sobre fé. Aí o Anderson hoje traz uma palavra de oferta sobre fé. Foi pela fé que ele foi considerado como homem justo, porque ele agiu em fé a entregar aquela oferta. Eu não sei quantos de vocês aqui hoje agiram em fé. A fé, ela atrai milagres de Deus. E, meu Deus, como o Espírito Santo, ele encaixa tudo. Eu fiz essa palavra na segunda-feira. E eu falei, pastor, pelo amor de Deus, falei para o Anderson, se eu pudesse passar esse cálice, eu passaria. Eu estou bem temerosa hoje aqui, mas eu creio que é a minha carne que está temerosa, mas o meu espírito, ele está forte, e através da minha vida, hoje eu vou derramar algo sobre a igreja. E quem chegou aqui hoje com a fé abalada, com a fé pequenininha, menor do que um grão de mostarda, hoje você vai sair daqui com sua fé agressiva, ativada, para viver o melhor de Deus. Quantos querem aqui viver o melhor de Deus? Através de uma fé avivada, de uma fé firme, genuína, aquela que não depende de circunstâncias, mas sim de confiar em Deus. E é nessa noite que nós vamos começar a falar. Eu estava ali de sandália, Senhor, como é que você vai se mover com essa sandália machucando seu pé? Por favor, não batam foto dos meus pés. Mova-se.
E assim que os pastores me confiaram, hoje estar aqui com vocês. Numa semana o pastor falou, na outra eu já estou aqui. Então eu tive uma semana para... Meu Deus, o que eu vou falar com a igreja? Eu já falei meu testemunho, já falei tanta coisa. O Senhor me revela na madrugada, por favor. Gente, a gente faz alguma coisa, o Senhor, leve a sério, que o negócio acontece. 3 horas da manhã eu acordei. E a palavra que veio na minha mente é: mova-se. Eita Deus, o Senhor acabou de me dar o tema da palavra. Mova-se. Beleza, mas aí o que eu vou falar agora através do mova-se? Eu desesperada, assim, meu Deus, o que eu vou falar? Espírito Santo, eu orando o Senhor em silêncio. E quando foi na quarta-feira, o Anderson falou assim: você vai se trancar nesse quarto aí, você só vai sair depois que a palavra estiver feita. E assim eu fiz, 3 horas trancadas dentro de um quarto, para Deus me entregar essa palavra. Eu não sou expert em fazer pregações nem ministrações, e eu sei a responsabilidade que é, não é brincadeira, não é fácil. Então que a partir desse momento não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus através da minha vida. Senhor, eu te peço nesse momento, Pai, que o Teu Espírito Santo possa invadir esse lugar. Porque somente o Teu Espírito Santo é que convence o homem, é que revela a verdade do nosso coração. É apenas o Espírito Santo de Deus que nos conduz a esse lugar de fé avivada, de uma fé genuína, de uma fé agressiva. E hoje, Senhor, eu declaro aqui, quem chegou desanimado hoje vai sair daqui completamente entendendo o seu posicionamento aqui nessa terra. Vai sair daqui entendendo que Ele é mais do que vencedor. E que através dessa ativação profética de fé, o Senhor hoje está reposicionando a igreja a um lugar verdadeiramente de adoração, de dependência, de mover-se dentro do propósito. Então, Senhor, libera agora sobre a tua igreja. E que todo tipo de ação maligna que queira prender a tua mente em lugares que não são nesse lugar, sejam agora paralisadas em nome de Jesus. E flui agora do teu Espírito Santo aqui, nesse lugar. Jesus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo nesse lugar. Você pode adorar a Ele. Nada que nós somos se não fosse o Senhor. Seja bem-vindo, Deus. Toca agora, toca. Fala comigo. Tu és maravilhoso. Ninguém vai roubar sua glória. Ninguém vai roubar sua glória. Nós somos dele, nós somos dele. A nossa vida tem que exalar a exaltação. Sabe, queridos, quando você cresce, você exalta o nome daquele que é digno. E hoje, nós vamos sim ter uma fé aliançada naquele que é digno. Eu tenho percebido que estamos vivendo em tempos onde as 24 horas parece que elas não dão mais para as nossas coisas. É como se nós estivéssemos roubados, quando na verdade nós estamos não aproveitando cada momento do nosso dia para viver conforme a vontade de Deus. Se movendo dentro do propósito. São muitas distrações, muitas coisas que nós temos feito e muitas daquelas está fora daquilo que o Senhor chamou. Mas o Senhor tem um lugar para nós nos movermos e esse lugar é no centro da vontade de Deus.
A palavra mova-se é uma forma que Deus está nos chamando para movermos da forma correta, com intencionalidade e propósito. E com isso hoje, a nossa fé será ativada a uma fé agressiva, uma fé genuína, né? Carregadas de muitas ações e atitudes, porque uma fé sem ações, ela é morta. Então, o que adianta eu ter uma fé se eu não tiver atitudes corretas de mover da forma certa para que essa fé se torne real? A Bíblia fala lá em Hebreus 11:1, eu não coloquei no slide, mas ela diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então Deus está dizendo aqui, através das cartas de Hebreus, que a fé é a certeza. Então diga assim, certeza. Diga mais uma vez, certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então eu creio que a partir de agora você já sabe o que é fé. A fé, ela atrai milagres. Eu te pergunto, quantos aqui hoje precisam de fé? Quantos aqui hoje almejam algo do Senhor que ainda não aconteceu? Não estou dizendo que você não tenha fé. Mas o que eu quero te dizer hoje é que se você já tem uma fé suficiente para acreditar que o seu milagre vai acontecer, hoje você vai sair daqui com esse milagre já acontecendo em nome de Jesus. E em meio a essa falta de fé, tem muitos cristãos que estão paralisados. Paralisados porque não conseguem mais ver como viam antes. Não conseguem mais contemplar as coisas como eles contemplavam antes. Montanhas têm se levantado em meio à visão de muitos irmãos. Eles estão até vendo algumas coisas, mas no meio do caminho tem montanhas que se formam te impedindo de prosseguir, de visualizar, porque a sua fé, ela está abalada. E hoje aqui, nós vamos identificar algumas dessas montanhas que têm impedido de muitos de nós darmos os próximos passos. Eu queria que você já estivesse pensando aqui, poxa, já que vai falar de montanha, de pedra. Esses últimos dias estamos falando de Davi, de Golias, das bolinhas, das pedras. Aí hoje, montanha de novo, mais pedra de novo. Porque existe uma resistência do inferno impedindo de nós avançarmos. Mas hoje aqui, em nome de Jesus, através da fé, nós vamos mover essas montanhas de lugar através de uma simples palavra ou de um posicionamento que o Senhor hoje vai nos revelar através da sua palavra. Mateus 17:20 diz assim: parece que colocaram esse versículo agora, mas a gente já conhece ele. Só que hoje Deus está trazendo a revelação rema ao seu coração.
Você vai ver esse versículo agora com outros olhos, como você nunca viu, porque o Espírito Santo de Deus, ele está te levando numa profundidade de fé. E Deus está falando, Jesus diz, eu lhe digo, igreja morada, se tiverem fé, ainda que de o tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá. E ele se moveria e nada seria impossível para vocês. Deus está dizendo para nós que não tem nada impossível se nós temos fé. E uma fé que seja do tamanho de um grão de uma mostarda. Não podemos reagir a nada se nós não tivermos fé primeiro. Estamos vivendo em tempos onde tudo tem roubado as primícias do Senhor, e uma delas é a fé. Às vezes queremos dar passos sem antes agir em fé com esses passos. Ai, mas vai dar certo. Gente, nem tudo dá certo se não for com a fé em Cristo e convicção que é Ele que está te dando. Existem situações que nós temos que agir por fé. Sim, vamos ter que ser ousados, vamos ter que realmente vestir como verdadeiros guerreiros do Senhor. Mas o Senhor nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Ele sabe que em algum momento vamos agir sem essa fé e nós vamos o quê? Desagradar a Deus. E nós teremos hoje que entender que nós precisamos nos mover para que essa fé possa ser ativada dentro de nós. E eu trouxe aqui alguns montes, que eu dei o nome de montanha, que tem se levantado contra nossas vidas para que nós não venhamos a viver o propósito de Deus. E hoje eu quero, em nome de Jesus, que você possa ter um entendimento aberto de tudo aquilo que Deus está fazendo através de uma fé restaurada, uma fé genuína e agressiva. E a primeira montanha que nos impede de viver o que Deus tem para nós é a montanha do medo. Nessa montanha do medo está sempre aquela palavra: eu não sei se eu sou capaz. E se não der certo? E se eu fizer e zombarem de mim? Quantas vezes, querido, você sentiu medo de fazer algo pensando no como vai ser daqui para frente? Vocês estão diante de uma pessoa que tinha medo. Na verdade, eu ainda tenho alguns medos, mas eles não me paralisam mais. Por não me achar essa pessoa capaz. Há pouquíssimo tempo eu tive o entendimento de filha. E não deixo mais perder nenhuma oportunidade na minha vida, porque uma das montanhas que mais me paralisou foi a montanha do medo. E eu quero te dizer hoje que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Se você é filho de Deus, reconhece isso dentro do seu coração, que hoje a sua fé venha entender que o Senhor está colocando no seu coração o verdadeiro amor que lança fora todo o medo. E assim você vai poder viver e desfrutar de tudo que Deus tem para você, porque essa montanha, ela não te paralisa mais. O medo paralisa a vida do cristão e ele não consegue se mover. Quantos aqui sentiram medo de algo e você viu que ali mesmo você ficou e você não conseguia mais andar? Vou dizer uma criança, Miguel, tem medo de alguns bichinhos. Então, se ele vê um bichinho ali abaixo de 1 metro dele, ali mesmo ele paralisa. Ele não se move.
E muitos hoje aqui espiritualmente estão paralisados porque o medo tem feito isso sobre você. Mas eu quero declarar agora em nome de Jesus que todo medo que tem te aprisionado nessa montanha sejam repreendidos agora e você possa conhecer a paternidade de Deus que diz: filho, venha, não tenha medo, eu estou te chamando para um novo tempo, saia desse lugar, saia desse cativeiro e venha viver as promessas que eu tenho para você. Foi desse jeito que Deus falou comigo. Para de ter medo. A pastora Aline, que me acompanha, não deixa mentir. Mais recente agora foi o que a pastora fez. Até um breve testemunho. Eu nunca compus nada. 10 anos de ministério, nunca compus nada. Fiz uma pequena canção e eu guardei só para mim. A pastora, Jaqueline, vamos colocar essa música no Elas. Tá bom, pastora. No Elas, né? Só que a gente estava lá na casa da pastora, ali com as meninas reunidas. Já queria cantar essa canção. Eu disse: pastora, eu nunca me vi cantando. Assim, compondo, cantando fora. Se você nunca foi afirmada. Sim, realmente eu nunca fui afirmada. Você está olhando para a pessoa que nunca disse assim: você vai ser uma ministra de louvor. Não. Aqui na igreja eu fui afirmada. E hoje o Senhor me deu uma identidade. Eu sei qual é o meu propósito e meu chamado. Estou também alcançando a minha carreira financeira, que eu sou uma mulher rica. Por quê? Porque eu resolvi não ter medo. E como foi difícil sair desse lugar. Porque ele é tão confortável estar aqui. Não, deixa aqui mesmo. Ei, o Senhor não te chamou para ser covarde. Se Ele te deu composições, coloquem elas para que o mundo conheça. Porque lá no céu Deus vai perguntar: cadê as canções que eu te dei? O que foi que tu fez com elas? E ela vai sair, gente. Já está em produção. Vai ter clipe, vai ter um negócio bem legalzinho. Estou com medo, mas eu tenho entendido, vai com medo mesmo. Porque não sou eu, é o Senhor. Então eu quero que você parasse agora para pensar. Traz à memória aquilo que traz esperança. Quais foram os sonhos que o Senhor colocou no seu coração que você já enterrou por medo deles não serem realizados? Quais foram os sonhos? Eu tenho um sonho da minha casa própria. Quem é que não tem? Aos meus olhos, valores altíssimos. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho feito a tua obra. Eu sei que o Senhor não está barganhando comigo. Mas em algum momento o Senhor vai me entregar. Porque Mateus 6,3 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentados. O tempo não importa, eu tenho uma promessa. Estou fazendo a nossa parte, né não? Porque se não guardar não tem como. Regularizando umas coisas ali, mas vai dar tudo certo. Mas o medo é grande de assumir grandes responsabilidades. Deixa eu te dizer, não tenha medo de assumir grandes responsabilidades, porque quem te chamou, Ele já sabe o potencial que você carrega, Ele já sabe aquilo que você faz de melhor. Então dependa do Senhor e não tenha medo. Em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ele nos deu espírito de o quê? Poder, fale, poder, amor e equilíbrio. Então, nós somos poderosos, cheios de amor e cheios de equilíbrio. Ter fé também tem equilíbrio. Nós não podemos ser desequilibrados, fazer coisas que não é para fazer, ou achar que eu tenho fé, eu vou para cima. Aconteceu isso com Jesus lá no deserto. O diabo: mas tu não é o filho de Deus? Se joga daqui.
Eu tenho certeza que Jesus tinha fé o suficiente. Meu amor, se eu me jogar daqui, os anjos já estão assim, ó. Ai, vem Jesus. Se Jesus não usa uma fé equilibrada. Por isso que ele foi lá e rebateu. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Então tudo que você for fazer, você vai ter poder, vai ter cheio de amor e equilíbrio. Então substitua o medo pela confiança. Jesus disse: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa montanha: mova-se daqui para ali, e tudo será possível para vocês. Gente, Deus está dizendo hoje, Jesus está aqui dizendo para mim e para você: se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: saia daqui para ali. Então, se o monte hoje é o do medo, que esse medo agora saia daqui, em nome de Jesus. E o segundo monte é a montanha da autossabotagem e insegurança. Tudo isso são um pouco de raízes profundas de orfandade, que eu não sei falar muito sobre isso, a nossa pastora sabe. Mas eu fui me procurar um pouquinho, me aprofundar nessas palavras de hoje. E um dos montes que também tem paralisado muitos cristãos são esses da autossabotagem e da insegurança. De achar que eu não sou boa o suficiente. Tem gente melhor do que eu. Deus não vai me usar. De quem você é filho? Se você foi feito por um propósito, se você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, você já é, sim. Você já pode todas as coisas naquele que te fortalece. Essas mentiras que vêm para tentar nos tirar do propósito, elas não podem ser maiores do que as promessas que Deus tem para mim e para você. Essa montanha tenta impedir que você veja quem você era em Deus. Uma pessoa que não se acha suficiente, ela não conhece quem ela é em Deus. Está fazendo você esconder talentos, evitar até responsabilidades. Imagina aí se Jesus resolve não curar pessoas ou derramar a bondade dele sobre as pessoas por conta dos julgamentos e dos medos. Imagina aí. Se Jesus não faz o que ele fez nessa terra por medo dos julgamentos. Quantas pessoas tentaram parar Jesus? Eu imagino que ele deve ter pensado assim: meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo? Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, então ele sabe todas as coisas. Mas eu e você, nós não sabemos. Mas nós sabemos que dentro de nós existe uma luta todos os dias. Que o diabo quer toda hora nos derrubar, nos colocando em situações que não são verdadeiras. Se Jesus não soubesse quem era filho, gente, ele não tinha feito o que ele fez por nós, porque só quem conhece a Deus, só quem sabe quem é filho, vai cumprir o seu propósito, independente do que falem, porque se você fizer, vão falar, se não fizer, vão falar também, então faz logo e pronto. Se é para o teu propósito, se é para o teu chamado, se vai abençoar pessoas, exaltar o nome do Senhor Jesus, faz. Porque o teu inimigo que está ao derredor está assim, ó: tu não é capaz não, doidinha, sai daí. Ex-drogada, viciada. Só Jesus sabe. Eu não vim chamar os sãos. Eu vim chamar os loucos, o Senhor diz. Para confundir aqueles que pensam que são. Então, hoje Deus está nos dando uma mentalidade de filho. Porque quando nós sabemos que somos filhos, eu sei que vai vir os pensamentos, vai vir as acusações, mas você vai logo levantar a cabeça, vai pegar logo a espada pela fé, ó, botar o capacete da salvação. Aqui não, Satanás.
aqui não. Aí tu começa, ó. Aí bota o escudo assim de vez em quando. Eu não sei vocês, mas todo dia eu guerreio. Todo dia. Todo dia. Eu, para fazer essa palavra, eu chorei. O Anderson sabe, assim, meu Deus, eu estou chorando, eu não queria. Leva. Eu falei para ele, leva. Fala para o pastor que é tu, que não sou eu. Menina, foi uma semana tão atribulada. Tanta coisa aconteceu, mas eu creio que maior o que está por vir. Você não tem o direito de se sentir incapaz diante de um Deus tão grande que te chama de filho. Nós não temos o direito de nos sentirmos incapazes. Quantas vezes eu falei isso para Deus, Deus, eu não. Ai, Deus, acho que Deus falou assim, meu Deus, essa menina não sabe de nada. Não é tu, criatura, sou eu através de tu. Para com isso, cresce já. Você está entendendo? Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós dizemos assim, diante de um monte paralisado, sem viver as promessas, se sabotando, achando que o outro sempre é melhor, porque você não se enxerga como filho. Então nós não temos o direito de nos sentir incapazes diante de um Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe, que conhece tudo. Nós somos filhos. E temos uma terceira montanha, bicho, eu vou falar em 7, eu vou correr, viu, Felipe? A montanha da culpabilidade e condenação. Depois de tudo que eu fiz, como me mover, como posso seguir, não tem mais jeito para mim. Deixa eu aqui mesmo. Você conhece alguém que está indo outra, caindo em alguma coisa, e ela não se sente mais capaz, achar que não tem mais jeito, que a vida dela não presta, que é melhor ela desistir de tudo, porque ela não se sente mais capaz, ela não se sente mais digna, porque esse monte da culpa, da condenação, tem tirado o seu sono, tem feito ela se realmente se entregar ao pecado, ao ponto dela não saber mais que ela tem um pai, e que Ele está disposto a recomeçar quantas vezes for necessária, se ela sim se arrepender do erro que ela fez. O mundo já está condenando demais, queridos. O nosso inimigo, ele está toda hora nos condenando. Toda hora, se você olhar torto para alguém, o diabo já está ali, ó. Está olhando torto, né? Satanás sempre vai usar o passado para impedir que você avance para o presente. Cabe a você, como filho, tomar um posicionamento agora e dizer: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 8:1. Agora, pois, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ei, você é livre. Deus está te dizendo hoje, não tenha medo de recomeçar. Você caiu, levanta, o Senhor te chama, venha como estás. Eu sou a resposta para aquilo que você tanto precisa. Eu sou a resposta da tua mudança. Entrega o teu caminho a mim e deixa que eu endireitarei as suas veredas. Ei, condenado é o cão, não tem mais jeito, é para ele, para você tem sim. Para você tem jeito sim. O seu passado não te define. Mas eu vou te dizer uma coisa. A decisão é sua de tomar o caminho certo e fazer diferente. Porque se você tomar uma decisão certa hoje e procurar fazer o que é certo, não tenha dúvidas. Você vai sair dessa prisão.
Você vai sair desse cativeiro que tem te derrubado sempre nessas mesmas áreas. Que tem te colocado dentro de um poço, impedindo de você ver que há luz, há esperança. Respira profundo. Está vivo? Tem esperança. Jesus não voltou ainda. Tem esperança. Tenha fé. Tenha fé. Se você tiver fé do tamanho do grão da mostarda, se você chegar aqui agora diante do Senhor e pedir a Ele: Senhor, me perdoa, não porque hoje eu estou aqui cheio de remorso, chorando, não. Eu quero a partir de agora tomar um caminho diferente. Eu não sou uma condenação. O Senhor morreu na cruz para me ter uma vida livre, livre do pecado, das amarras, do engano, de toda maldição que está sobre a minha vida, sobre a minha casa. Você vai dizer para o Senhor: eu sou livre. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós somos lavados, remidos e restaurados. A graça do Senhor nos reposiciona hoje. A graça de Jesus nos reposiciona hoje. Se você entende dessa graça pela fé, o Senhor hoje está te reposicionando. Você vai sair do seu lugar, não agora, calma. Mas você vai vir entendendo que será reposicionado para viver os grandes feitos que o Senhor tem para a sua vida. E o quarto monte é a montanha da distração. Essa daqui era para ser a primeira praticamente, mas Deus sabe aonde. Não tenho tempo para Deus. Tenho andado muito ocupado. Meu trabalho tem tirado o meu sossego. As coisas da igreja têm me sufocado. Eu ando ocupado demais. Olha aí o monte da distração. Ai, mas é o propósito. Não, Se te tirou do lugar de primazia, não é propósito. É distração. Essa montanha, ela tira o foco. Ela tira você do secreto, da palavra, do altar. E sem perceber, você não consegue mais se mover. Porque está tudo cheio de tarefa. Diz, Deus falou tanto comigo, você não tem noção. Era eu fazendo e chorando. Senhor, eu estou pregando para mim. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque eu faço muitas coisas. Mas nada do que eu faço, se não for Ele comigo, não vá. A minha alma não presta. Eu não presto, se não for o Senhor. E eu tive que dizer para esse monte da distração: saia daqui em nome de Jesus. Pessoas que até mesmo estão aqui na igreja servindo a Deus, mas o coração está longe. Jesus só está na boca, mas o coração está vazio. Esse monte aqui está destruindo silenciosamente pessoas. E ídolos têm se levantado e tomado o lugar que deveria ser do Senhor. Em Lucas 10, 42 diz: apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. Você pode ter a vida mais corrida que for. Se a boa parte não for como a que Maria escolheu, nós temos muito de Marta e pouco de Maria. Vamos funcionar em alguns momentos reagindo, mas não de fato sendo usados por Deus para ser um instrumento naquele momento. As distrações têm nos roubado esse lugar de primazia
que é debaixo da presença do Senhor. É presente do nosso primeiro momento, aquele momento de rendição ao Senhor, dizendo: Pai, muito obrigada, Senhor. Esse ano é o ano da presença, sim, que o Senhor tem derramado sobre as mulheres. A pastora tem nos trago realmente um entendimento palpável da primazia de Deus sobre as nossas vidas. Querido, eu tenho provado de coisas extraordinárias. Olha que eu não estou nem um pouquinho da metade daquilo que Deus tem para mim ainda. Porque muitas coisas eu ando negociando com o Senhor. E uma delas é essa primazia de ter o primeiro momento, entregar ao Senhor. Não assim: ó Senhor, bom dia. Ai, Senhor, obrigada por esse dia. E já levantar. Mas de ser o primeiro momento onde a gente para e fica ali, naquele momento com o Senhor. Quando isso não acontece, meu dia é horrível. Eu não sei o de vocês. E eu tenho pedido a Deus, em nome de Jesus, que eu não saia desse lugar. Porque são muitas distrações tirando a atenção do homem. São muitas coisas que têm se levantado, nos impedindo de viver aquilo que Deus tem para nós. Então que essa montanha, que esse monte da distração, ela possa sair das nossas vidas e os nossos olhos possam contemplar que a nossa primazia é o Senhor. Você pode dizer para Ele: Senhor. Fale para Ele: Senhor, o Senhor é a nossa primazia. Que esse monte da distração, ele possa sair agora em nome de Jesus. Que você possa ser reposicionado agora nesse lugar de dependência, de presença, de altar do Senhor. Pai, eu te peço agora, restaura altares hoje aqui, reaviva corações e traz a certeza que é nesse lugar de presença nós podemos vencer, mover-se, pular montanhas, mandar montanhas sair fora. Que todo lugar que, Pai, que nós entregamos a Ti em primeiro lugar, o Senhor fará grandes coisas. Então priorize a intimidade com Deus antes da atividade para Deus. Precisamos nos lembrar de onde caímos. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou crente, tá tudo bem. Se deixou de ler Bíblia, se deixou de orar, se deixou de buscar a presença como antes, lembra de onde foi que tu caiu e faz o caminho de volta. O monte da distração hoje está caindo por terra em nome de Jesus. A quinta montanha, a montanha da comparação. Eu não sirvo como ela. Eu não sirvo como fulano. Ele prega melhor do que cicrano. Tá vendo ali? Fulano faz. Eu não faço igual, não. Ou eu posso até fazer, mas eu acho que eu faço melhor. Essa montanha, esse monte da comparação, ele mata a originalidade e rouba a gratidão do que Deus fez por você. Você anula o que você tem de mais precioso e único que Deus te deu. Então, não se compare. Você é único. Tem coisas que só você faz, que ninguém mais faz. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, obrigada pela vida que Tu me destes, por tudo que Tu fizestes e tudo que eu sou, foi o Senhor que me deu, e nada vai tirar de mim. Eu sou único. Amém? Eu vi uma frase essa semana que eu achei muito forte, mas antes de eu falar dessa frase, eu vou fazer aqui uma apologia de Jesus e João Batista. Se Jesus se compara com João Batista, eles nasceram quase na mesma época, são só 6 meses de diferença. Eu fui estudar a história, né? Eles nasceram com 6 meses de diferença. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, imagina aí se Jesus assim, olha aí, cara, João Batista, cara vive no deserto, mano, comendo gafanhoto. Cara, o cara é doido demais, mas será que eu vou? Tipo, se comparando com João Batista.
Se Jesus tem esse pensamento, cara. Jesus tinha se sacrificado. Jesus tinha ido para a cruz. Para de se comparar, meu irmão. Para de se comparar. Vai vir toda hora querer comparação. Nós somos seres humanos e o espírito luta contra a carne. Nós somos carne, o pensamento vem. Mas se você que determina se ele vai te dominar ou não. Então para de se comparar. Você é único. E a frase diz assim: quando Jesus arruma a mesa, a casa e o lugar para você frutificar, você não disputa o lugar, você ocupa o lugar que já tem o seu nome. Esse lugar já é seu. Então não tem porquê estar se comparando. Gente, essa frase eu achei ela tão forte, que é o ano da frutificação. Aí essa frase, quando Jesus arruma a mesa, a gente fez uma peça esse ano. Tem um lugar à mesa, pode se assentar. E tem um lugar à mesa para mim e para você. Então não precisa se comparar com o irmão. Você é único. Cada um de nós temos uma tarefa, uma missão, uma jornada única, singular, que traz o propósito de Deus. Somos chamados. Quando esse monte, ou essa montanha da comparação, existir dentro de nós, nós vamos estar anulando aquilo que Deus colocou em essência na sua vida. Então, mova-se, não aceite essa montanha, esse monte da comparação. Existe um lugar especialmente feito para você que ninguém pode roubar. Pois afinal, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Lá em Gálatas, agora esse versículo aqui, gente, eu já li o Novo Testamento, acho que umas 50 vezes, sem brincar. Porque quando eu me converti, eu tive que ler isso aqui, o Novo Testamento, para poder me converter de verdade. E eu nunca tinha parado para pensar nesse versículo que diz assim, Gálatas 6:4. Examine o que você mesmo faz. Não se compare com os outros. Jesus. Eu falei assim, vai, meu Deus, você botou agora. Paulo veio, colocou. Engraçado. Examine o que você mesmo faz. Se examine o que você faz. E não se compare com os outros. Deus quer você agindo como você é. Você não é igual a ninguém. A sua entrega, a sua forma de agir, de falar, por mais que precise assim ter uma como é que eu posso dizer? Umas lapidadazinhas, umas voadoras assim de vez em quando. Mas Deus te fez assim. E temos uma sexta montanha, que é a montanha da oposição espiritual. A oposição espiritual é aquela pessoa que não lê mais Bíblia, que não ora, só fala mal das pessoas, não vê esperança em nada. A visão está totalmente turva, ela não consegue mais discernir o espiritual, porque está completamente carnal. Perdeu a sensibilidade. Ela perdeu a sensibilidade. Porque quando Jesus diz lá, quando a gente leu agora, lá o primeiro versículo do grão de mostarda, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, então se você está sem fé, você já pode estar assim, perdendo a sensibilidade, o espiritual, por não alcançar lugares ainda que não estão vendo, porque você não está posicionado, está sofrendo posição espiritual, é espiritual para não corresponder ao teu tempo com Deus, a leitura da palavra, a oração. Sabe quando você está perdido? Eu já passei por isso. Passa só 5 dias sem ler Bíblia e orar para tu ver. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Cadê a voz do Senhor? Meu Deus, eu não estou orando. Meu Pai do céu, Senhor, fala comigo, Senhor. Calado. Ai, meu Deus, que cansaço é esse que eu estou sentindo? Gente, é uma dor na nosso corpo que parece que você está levando uma surra.
Ou vocês acham que a gente não guerreia? Você não está vendo aqui, mas no mundo espiritual existem guerras aqui pela sua vida. O diabo está querendo roubar de você essa palavra que vai gerar vida e vai dar muitos frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Deus está encontrando hoje aqui corações onde a terra é fértil. Ela vai ser lançada e vai gerar muitos frutos. Frutos que permaneçam e vão dar muitos e muitos frutos. Saia dessa montanha, tira essa montanha da oposição espiritual, volta a ler Bíblia, volta a orar, volta a ouvir a voz de Deus, mata essa carne em nome de Jesus. O cristão fraco, ele sofre distrações e tem roubado muitos homens e mulheres de Deus. Ataques, levantes, cansaço sem explicação, confusão mental, resistências no ambiente espiritual, não percebe a luta, quais as armas ela sabe que ela tem que usar. Está se sentindo perdido. E quando o cristão ali se sente perdido, ele não sabe como lutar. Então a Bíblia fala, lá em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. Quando vier essa oposição espiritual, você vai ter que guerrear com a sua boca, profetizando: eu não aceito essa frieza, eu não aceito essa montanha. Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar mesmo aqui, entendendo que a minha carne, ela não deseja. A nossa carne, ela limita contra o Espírito. Mas quando nós fortalecemos o Espírito, mesmo diante dela não querer a carne, ela vai se submeter, porque o que vai estar mais forte em você não é você, é o Espírito de Deus. Então volte a guerrear com as armas espirituais: oração, jejum, intercessão, louvor profético. E a última montanha é a montanha do orgulho. É aquela montanha que, se não for do meu jeito, eu não faço. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não fizer o que eu estou falando, ou se eu não fizer aquilo ali, ninguém vai fazer, porque só eu sei fazer. Eita, como é que se fala, hein? Alecrim dourado, né? Alecrim dourado. Ninguém faz, só a bichinha ali, olha. Aí o culto não funciona se fulano não estiver aqui. Vixe, é o Espírito Santo. Esse monte impede o coração de servo e ele corta o fluir do Espírito Santo, porque existe um controle do ser humano. E as coisas de Deus, ela não precisa de controle, ela precisa de liberdade. Sim, o Espírito é sujeito ao profeta, mas o agir de Deus agora aqui é totalmente sem controle. Ele pode estar te tocando agora e te curando, ele pode estar fazendo agora grandes coisas, grandes milagres. Porque se houver fé agora aqui, milagres já estão acontecendo. Milagres já estão acontecendo. Então a Bíblia diz lá em Tiago 4,6: Deus não resiste aos orgulhosos. Não resiste aos orgulhosos. Perdão. Menina, eu não sei o que é que eu fiz aqui agora. Eu não sou tecnóloga. Mas concede graça aos humildes. Se humilhar e se esvaziar de si mesmo é se mover com o coração quebrantado, entendendo que a sua dependência é do Senhor. É que a nossa humildade tem que ser se humilhada mesmo diante de Deus. Se, Senhor, eu não posso nada se o Senhor não for comigo. Senhor, eu não consigo se não for o Senhor. Senhor, eu não sou capaz se o Senhor não for comigo e me disser qual o caminho. Todo orgulho, toda soberba, ela tem que sair mesmo. Você não foi criado realmente para aceitar qualquer coisa e nem fazer qualquer coisa. Queria que você ficasse de pé.
Jesus está dizendo hoje para mim e para você: não desista em meio aos montes que se levantaram contra a tua vida. Eu sei que eu falei de 7 montes aqui, mas pode ser que as suas lutas, os seus montes possam ser outros. Mas hoje você entendeu que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: mova-se daqui, e ele vai sair, e tudo para você será possível. Não somos perfeitos. Eu sei que até a volta de Jesus vamos ainda dar ordens a muitas montanhas para que elas sejam lançadas para fora da nossa caminhada. Nós vamos precisar se mover muito, mas Jesus hoje nos chama para uma fé inabalável, pois o amor que Ele derramou por nós está muito além daquilo que podemos imaginar. Eu e você somos filhos de Deus. Ei, presta atenção, ó. O inimigo não precisa destruir você, ele só precisa fazer com que você não se mova. Só que você hoje está entendendo que você precisa se mover de uma forma profética mesmo, porque é por fé, porque tem coisas que nós não estamos vendo, mas o Senhor já viu, e Ele diz: ei, eu estou contigo, seja apenas forte e corajoso, tenha fé e diga a esse monte: saia daqui, em nome de Jesus. E toda vez que uma montanha tentar te paralisar, é sinal de que Jesus está pronto para fazer algo poderoso através de você e em você. Ei, nada vai te parar. O Senhor hoje está te preparando, te reconstruindo uma noiva virgem, adornada e santa. O amor de Jesus por mim, por você é suficiente. E Ele nos garante que somos mais que vencedores. E que pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas hoje eu e você escolhemos viver por essa fé, agradando a Deus. Porque aonde tem fé, tem milagre. E hoje eu te pergunto: qual é o monte que vai ter que sair hoje? Qual é o monte que você quer que o Senhor hoje, que com a sua boca, o seu mover, você vai dizer: saia daqui, porque você vai viver os sonhos de Deus. E aonde tem fé, tem milagre. Receba o seu milagre de acordo com a porção da sua fé, porque era assim que Jesus fazia. Ele passava pelas pessoas e dizia: a sua fé te curou, a sua fé te salvou, por conta do tamanho da tua fé. Hoje você encontrou o meu favor, então hoje, através da sua fé, encontre o favor de Jesus. Mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Você pode levantar as mãos e falar ao Senhor. Levante suas mãos e diga: Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, não tenha medo, defeitos e falhas. não vou esconder um amigo. Você tem um amigo, e Ele é Jesus. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar pra sua graça não possa me achar. Não há nada,
E eu quero te convidar agora nessa noite a reconhecer quais são os montes que precisam hoje cair por terra na sua vida. E você vai guerrear agora através da sua voz. Você vai dizer: monte, saia agora daqui. O Senhor está me recolocando agora no lugar da promessa. Eu vou me mover em busca da promessa. Então, em nome de Jesus, mova-se, mova-se. Você pode declarar ao Senhor. Jeremias 31, do 1 ao 4 diz: naquele tempo, declara o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. O Senhor está dizendo: e vocês são o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí, eu edificarei mais uma vez. O Senhor está dizendo: eu estou edificando a sua vida mais uma vez, ó Israel. Vocês serão reconstruídos do Senhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor. Não há nada. Mova-se. Mova-se. Mova-se, mova-se, mova-se. Só os instrumentos, só os instrumentos. Erga suas mãos, erga assim, ó. Mova-se com autoridade. Mova-se com ousadia. Mova-se com sabedoria. Mova-se como filho. Mova-se com a certeza que Ele é o seu pastor e nada te faltará. Traz o mundo em festa, A vergonha e glória. O Senhor te levanta nessa noite. beleza, aziza. O Senhor pode fazer. Deus da vida ao sepulcro. Levanta, Senhor, aqueles que dormem. Levanta. Levanta, Senhor, levanta, levanta, levanta. Faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada. Não há nada melhor do que o Senhor, queridos. Não há nada. Não há nada, nada, nada melhor que meu Deus. E eu queria já fazer um convite. Hoje você vai mandar a montanha da resistência cair por terra. Eu queria que você pegasse na mão de alguém que está na sua frente e olhasse dentro dos olhos dela, no fundo dos olhos dela. Pega na mão de alguém que está aí à sua frente. E se você quiser aceitar a Jesus, sai do seu lugar e vem até aqui. O Espírito Santo, Ele está conduzindo pessoas a um lugar de arrependimento. Então, se eu queria logo já pedir a você que está aí com essa pessoa e fala para ela assim: hoje o Senhor está te chamando para um novo tempo. E nesse tempo, o Senhor diz que vai fazer nova todas as coisas, se assim você permitir.
Então o Senhor te chama, vem filho, vem filha. Eu quero a tua presença aqui comigo. Convida essa pessoa e traz ela aqui na frente. E já dá a melhor salva de palmas, porque já tem pessoas aqui que aceitaram a Jesus. Se tiver mais alguém que esteja aí hoje, que entendeu que você precisa hoje dar um passo de arrependimento, de reconstrução de caminhos, que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Nós vamos estar orando por você e pedindo ao Senhor sobre a sua vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pode tocar só os instrumentos, por favor. Existe um fluir do Espírito Santo aqui nesse lugar. Eu só quero. Pega suas mãos e diga que você quer o Senhor. Sim. Só tenho você. Eu larguei mundo, mas o que? Mas não encontrei O que tenho? Diga, diga. Eu te amo, meu Jesus. Só tenho você. Canta, morada, eu vaguei. Mais uma vez, solta vozes. Eu vaguei. Sim. Obrigado, Jesus. O que mais eu tenho e eu quero? Tenho você. Eu quero. Só tenho você. Diz. Eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta Jesus está te chamando. Hoje é a tua noite. Pessoas ainda estão aí e pensamentos estão enchendo a tua mente. As suas pernas estão como se fossem fracas. Você não está entendendo o que está acontecendo. Quero te falar porque hoje é a tua noite. Sabe, cara, não precisa a gente estar preparado. Não precisa a gente estar pronto, até porque nunca estaremos para esse tempo e para esse momento. Vem para Jesus. Eu gosto de dizer uma frase: eu estou estragado para o mundo, eu não presto mais para o mundo, eu só presto para Jesus. Você está estragado para o mundo, você só serve para Jesus. Vem para Jesus, vem. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: eu vou lá na frente contigo, vamos. Fala para ele, vai, para aí. 10 segundinhos e faz isso, vai. 10 segundinhos. Não importa quem é a pessoa, se ele tinha 10 anos de crente, faz isso, vai. Ei, se você quer, eu vou contigo lá na frente. Venha para Jesus, venha para Jesus, venha para Jesus. Hoje é a noite de você voltar que estava afastado. Hoje é a noite de você entregar a tua vida pela primeira vez, você que nunca fez isso. Venha para Jesus, venha para Jesus. Venha para Jesus e tenha a alegria de cantar essa canção, que você só tem Ele, você só tem a Ele. Obrigado, Senhor, pelo teu amor.
Você pode aplaudir e gritar por Jesus. Oh! Vamos orar. Parabéns, meu filho, pela sua decisão. Vamos orar juntos com ele. Feche os olhos, repita uma oração comigo, por favor. Toda essa multidão vai orar contigo. Diga assim: Senhor, nessa noite eu quero confessar que o teu filho Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, porque a partir de agora eu sei que eu sou teu filho. Você pode dizer amém? Cara, quero te falar algo. A partir de agora você não tem só uma família natural, você tem agora a tua família da fé. E eu quero apresentar essa nova família para você. Vira para as pessoas, por favor, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Por favor, aqui à tua esquerda tem uma placa também de seja bem-vindo. Queremos te entregar um presente. Vai lá receber esse presente. Por favor, a igreja pode sentar. Vamos receber o Mairo com uma forte salva de palmas. Beijo, ama a sua vida. A melhor semana da tua vida acabou de começar. Amém. Eu sempre faço isso, perdão, gente. Amém, amém, amém. Pessoal, eu vou trazer aqui os avisos para vocês, tá? Vamos lá, gente. Como falou o Felipe, vou ser bem breve, bem rápido. Jeová Jirê. Amém? Amém? Que discípulos. Pulse Run. Gente, aqui tem uma observação, tá? O Pulse Run vai ser uma corrida dos jovens para toda a igreja, tá? Então entendam isso, gente, por favor. Não é só para jovem, não. É para jovem, sim, de 15 anos, 14 anos, 12 anos, até que tem 100 anos, tá? Então, todo mundo pode participar. Participem. Amém? Amém, gente? Acampamento de jovens Pulse. Eu acho que não vai ninguém assim, pelo amor de Deus. De novo. Acampamento de jovens Pulse. Agora sim. Gente, tudo que eu falei aqui agora, tá na inscrição lá no Conexão. Então, passe lá para a Conexão, se inscreva e não perca nada. Gente, a Morada Coffee. A Morada Coffee. É isso aí. Gente, como eu sempre falo, tá? Eu não sei qual é o lugar que você vai comer, que você vai gastar 20, 40, 50 reais e vai receber tudo de volta. Como assim? Porque quem semeia na casa de Deus, colhe 100 por 1. Amém ou não amém? Então, lá na 4 Estilos é bom, mas não tem retorno, só tem gasto. Aqui você gasta e ainda abençoa a casa e é abençoado. Até porque Deus dá semente ao que? Amém. Gente, última vez aqui que o pastor Rafa falou, um pouquinho mais cedo, tá? Só para reforçar, é sobre a abertura dos portões, tá? É a partir do próximo domingo, dia 20/7. Vai abrir às 16h45. Agora também entende uma coisa importante. Gente, a partir... É a porta principal, eu falei o quê? Desculpa, perdão. A porta principal, gente, perdão. Mas é o seguinte, ó. Só a porta vai abrir 15:05. Toda a igreja, ela abre e funciona. Principalmente o cofre também. Então, se quiser vir antes, comer alguma coisa, abençoar a casa na entrada e na saída, tá? Comunhão, conversar, não sei. Então, toda a igreja vai estar funcionando normalmente. Mas a porta principal somente 15:05. Amém, minha gente? Pessoal, último aviso que não está aqui, mas me passaram, tá? Quem estava aqui no BPM ontem? E quem comprou o bingo? Então, gente, quando acabar o culto, lá no cofre vai ser feito o sorteio do bingo, tá? Que eu vou ganhar. Amém? Amém. Gente, último aviso, tá? A oração intercessória. Vai ficar aqui, nesse momento, 2 intercessores para poder orar por você. Então, se você quiser orar por alguma coisa, assistindo alguma dor, está assistindo doente, desanimado, desmotivado, alguma coisa na sua vida, vem aqui e recebe uma oração. Amém? Agora de verdade, fica de pé. Quem aqui já decidiu que monte vai derrubar a partir de hoje? Eita, menino, que animação. Meu Deus do céu. Gente, vamos lá. Mas é isso mesmo, tá, pessoal? Decidam derrubar os montes da sua vida. E como a Jaque falou, é somente em Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite,
por cada palavra que a gente escutou aqui nessa noite também, Pai, que possamos receber do nosso coração, mas não como uma palavra qualquer, que ela venha ficar raízes, Pai amado, e venha frutificar também na nossa vida, e que possamos ter uma mudança de vida e de chave em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o poder, a consolação e a doce presença do Espírito Santo seja hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém!